E agora a gente segue na linha de entrevistas, ouvindo o ex-líder do governo federal também na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, do PT. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo bem. Uma alegria falar com vocês. Deputado, vou começar aqui com a mesma pergunta que fiz ao líder da oposição, que é tentar entender, porque nós somos um jornal aqui do Paraná, obviamente, né? Qual é a percepção que o senhor tem em relação à atuação dos deputados paranaenses em Brasília? Como é que anda? Nós temos uma representação forte, temos um papel de peso lá em Brasília, conseguimos nos fazer ouvir dentro do Congresso Nacional na sua avaliação ou não? Olha, antes de eu ser deputado federal, eu fui prefeito por 2 vezes da minha cidade, Cruzeiro do Oeste. E eu decidi ser candidato a deputado federal justamente porque eu entendia que o Paraná tinha uma representação política fraca, muito tímida, em especial algumas regiões do nosso estado. Eu acho que de lá para cá, eu já estou em Brasília no 4º mandato, a bancada do Paraná melhorou, evoluiu, né, tem mais atitude, está mais unida, discute e coopera com os desafios que o Estado tem que enfrentar. Muitas vezes a gente recebe tarefas, outras vezes a gente tem que tomar por iniciativa própria, percebendo alguma necessidade da população, né? Quem for conferir, e é bom que as pessoas confiram, vai ver que investimentos expressivos só chegaram ao Paraná, jamais chegariam, só chegaram ao Paraná, porque houve a intervenção da nossa bancada. Eu tenho atuado muito nesse sentido no orçamento do país, no orçamento do governo federal. Mais dinheiro para a agricultura, para comprar trator, máquinas, implementos, mais dinheiro para as nossas rodovias. O presidente Lula acabou de visitar o Paraná e deu uma ordem de obra de 300 milhões de reais na BR-487, na estrada boiadeira, né, que liga o centro-oeste do país, cruza o Paraná inteirinho e chega lá em Paranaguá. Nós temos investimentos sendo ampliados na educação e na saúde. Foi retomada a construção de creches, de escolas, de unidades básicas de saúde, de policlínicas, né, de centros de atenção psicossocial. Então a gente está conseguindo, sim, fazer o Paraná ser lembrado e trazer para cá os investimentos que mudam e melhoram a vida das pessoas ou que gerem emprego, gerem renda, como essa questão da infraestrutura de transporte. Bom, vou puxar um outro assunto aqui que tem unido algum grupo de deputados e dividido outros em relação ao tema, que é, obviamente, né, a história chamada de vaza-toga por alguns, né, ou em contrapartida com a Vaza Jato, enfim, a série de reportagens da Folha de São Paulo que trazem ali dúvidas, segundo a reportagem, em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes e que se tornou um prato cheio aí para a oposição em termos de críticas, até dentro do Congresso, né, a gente observou ali já algumas movimentações dentro do Senado. Eu queria a avaliação do senhor em relação aí a esse episódio especificamente, a leitura que o senhor tem desse episódio, desse momento e da atuação do ministro Alexandre de Moraes. A reação histérica, né, de alguns deputados e deputadas ligados ao bolsonarismo, né, a reação insana deles, enlouquecida, na verdade tem uma razão. Não são os fatos que vieram à tona. A razão é medo. Eles têm medo que o Bolsonaro seja preso. Que foi o Bolsonaro que organizou, que incentivou o que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. A tentativa de golpe, a tentativa de derrubar os 3 poderes. Então eles morrem de medo. E eles sabem que é o ministro Alexandre de Moraes do STF que tem essa tarefa de conduzir os inquéritos, encaminhar as decisões do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, o ministro Alexandre de Moraes não está sendo atacado, né, por alguma atitude que ele tenha tido, essas bobagemzinhas aí de detalhes processuais, né, se ele tinha que ou não que despachar para ele mesmo, já que ele era ao mesmo tempo presidente do TSE e presidente do STF. Eu acho que isso é só um detalhe, que é claro, cabe denúncia, cabe julgamento, cabe questionamentos, mas ele não está sendo atacado por isso. Ele está sendo atacado porque eles têm medo, os bolsonaristas têm medo da cadeia, da prisão. E muita gente, obviamente, foi presa, vai continuar sendo presa, porque tentaram romper a democracia do país. Queriam derrubar um presidente eleito, queriam derrubar os 3 poderes. O que aconteceu no dia 8 de janeiro jamais vai ser esquecido e não vai ficar impune, não vai ter anistia.
Então a disputa que está colocada é essa. Por um outro motivo, que é a questão da decisão do ministro também do Supremo, Flávio Dino, em relação à transparência das emendas PIX, a presidência da Câmara desengavetou algumas propostas, inclusive de paranaenses, duas delas, que colocam ali na sua intenção travas, né? Uma trata da questão das decisões monocráticas e a outra da permissão para você conseguir rever até, né, e congelar ali decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Uma parcela do campo político e até jornalístico entendeu que isso seria uma retaliação da presidência da Câmara dos Deputados em relação a essa medida do Supremo com o dinheiro das emendas PIX. Qual é a visão que o senhor tem em relação a essa temática e também ao que sugerem aí essas propostas que foram apresentadas e que uma parcela do campo político considerou oportuno, independente da intenção da presidência ao colocar isso na mesa, porque diz que a sociedade, em tese, teria a ganhar aí com essas propostas? Olha, a tua pergunta, ela é boa, ela é oportuna, mas assim, eu não vou fazer juízo de valor, né, do presidente da Câmara. O que eu acredito, e a minha vida toda eu sempre me dediquei a isso, é no diálogo, é no entendimento. Eu vejo espaço suficiente para o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e o Governo Federal, o Executivo, os três poderes sentarem à mesa, dialogarem e chegarem a um bom termo que permita, ao mesmo tempo, que os parlamentares, os deputados, continuem influenciando, ajudando a decidir no orçamento, na destinação de recursos para cada um dos estados, para suas bases regionais, municipais, que a gente preserve isso, mas, ao mesmo tempo, que a gente evolua, avance num processo de transparência máxima, clareza máxima, sobre a qualidade do gasto, aonde esses recursos estão sendo gastos. Então eu acredito nisso. Eu acho que isso vai ser possível sim. Vejo boa vontade no governo federal, né? Vejo na decisão do ministro Flávio Dino, inclusive, uma série de exigências que já são cumpridas. Eu disse aqui, eu fui prefeito 2 vezes. Eu convivo com centenas de prefeitos que me apoiam, que têm relação com o meu mandato aqui no Paraná. Muitas daquelas exigências que o ministro Flávio Dino coloca na decisão dele já são cumpridas por uma boa parte dos municípios. Talvez precisa uma fiscalização maior, uma cobrança maior. Isso cabe ao judiciário, cabe aos tribunais de contas, cabe às câmaras municipais de vereadores, cabe a nós do Congresso, cabe ao governo federal fazer, cobrar mais transparência, exigir mais critério na hora de uma prefeitura, um hospital, uma universidade, aplicar um dinheiro público que foi fruto de uma emenda, seja ela parlamentar individual, seja ela de bancada, ou seja ela de uma comissão temática, como tem acontecido muito no caso da Câmara, na área da saúde, que é uma área vital. Nós não estamos fazendo nada absurdo. Quando a Câmara, né, ali na Comissão de Saúde, destina um conjunto muito grande de bilhões de reais para a saúde, nós estamos atendendo um apelo que a população faz para nós. Tem muita gente que está assistindo agora que está esperando numa fila de cirurgia, de consulta especializada, de exame. Eu luto dia e noite para acabar com isso. Não acho razoável. Desculpe, se é uma questão tão lógica dar transparência, né, e os estão instalados, os procedimentos já fazem parte, por que tem uma classe ou uma parcela que está tão dolorida aí com essa decisão ou que está achando que é muito complicado de implementar essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, só eles podem responder, né? Eu não sei por que um ou outro, se é que houve isso, né, ficou irritado, ficou incomodado com a decisão, né? E como eu disse, eu acredito no diálogo, no entendimento. Um poder não pode interferir no outro, mas, obviamente, um poder precisa respeitar o outro. E a gente consegue construir consensos, a gente consegue construir entendimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que, no final, é isso que vai prevalecer. Não é a primeira vez, vamos lembrar, né, que o Supremo Tribunal Federal questiona, toma decisões, determina ações que mudam a forma do orçamento ser decidido e executado. A ministra Carmen Lúcia já fez isso num passado recente. O ministro Flávio Dino está abrindo agora um novo capítulo. Nós vamos conseguir superar isso e o mais importante é que o dinheiro chegue na ponta, aonde precisa, né, aonde as pessoas estão passando necessidades, aonde tem uma demanda justa e bastante razoável. E quero salientar mais uma vez, grande parte das exigências que o ministro Flávio Dino fez, e ele está correto em fazer, elas já são cumpridas
por muitos municípios. Os lugares que eu atuo, que eu tenho diálogo, eu já exijo isso antes de ser lei, antes de ter virado, né, algum tipo de decisão do governo. Tem uma instrução normativa do Tribunal de Contas da União, que inclusive eu sugiro, né, a todos os jornalistas do país estudar e olhar ela. Ali já tem um processo de transparência definido com bastante clareza e também de destinação, de onde o dinheiro vai ser gasto, no que ele vai ser gasto. A oposição acabou dizendo que essa questão toda em relação às emendas PIX, né, ela teria ali um fundo também, no seguinte sentido, de alguma maneira colaborar até para que o PT pudesse eventualmente fazer um sucessor na Câmara dos Deputados. Ela teria alguma capital político como consequência ali da sua ação, basicamente no entender da oposição. E a gente sabe que, embora tenha tempo ainda para isso, nos bastidores da política existe já, né, toda uma movimentação em torno ali da sucessão dentro da presidência da Câmara dos Deputados. Então, óbvio que eu queria ouvir o senhor também sobre essa declaração, mas também, deputado, sobre essa perspectiva, né? Se existe uma intenção do PT ali de interferir ou indicar ou colocar algum nome ali à disposição para o comando da casa. Olha, os deputados que estão falando isso não conhecem em nada o que está acontecendo no Congresso Nacional e também tem memória curta. Primeiro, né, a bancada do PT já se reuniu e já decidiu que não terá candidato a presidente da Câmara. E dialoga com os 3, 4 candidatos que estão colocados e aguarda sinais mais claros do presidente Lira e do presidente Lula, que têm conversado, os dois têm conversado sobre isso, e nós vamos chegar a um nome de consenso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e esse nome será vitorioso. Então, se tem algum deputado que não sabe isso, meu Deus do céu, não sei o que está fazendo lá em Brasília. E memória curta, por quê? Porque não está conseguindo lembrar o básico, né, daquilo que já foi estabelecido e daquilo que já foi decidido aí em momentos anteriores. Tá certo, deputado, muito obrigada pela entrevista, pelas palavras aqui a Jovem Pan News. A gente agradece mais uma vez a disposição e as declarações. Uma boa tarde. Um grande abraço a todos.